Boa tarde, gente! Vamos começar mais um programa Café e Conversa aqui na Rádio Veloce. Hoje, quarta-feira, dia 23 de junho, Dia Olímpico. Hoje é o Dia Olímpico, celebrado mundialmente nessa data, em homenagem à fundação do Comitê Olímpico Internacional. Ele foi fundado em 1894. E então, estão todos preparados para mais uma conversa aqui das 18 às 18h30 comigo, Isa Amorim, especialista em café. E a conversa, claro, não podia ser sobre outro tema. Bora falar meia hora de café? Então vamos lá, vem comigo. Bem, hoje nós vamos começar falando sobre algumas notícias do mundo do café e vamos começar a falar também um pouquinho sobre um assunto que eu gosto muito dele. Vamos falar sobre o agronegócio. Vocês sabem, vocês que estão me escutando aí agora, vocês imaginam a importância do agronegócio no Brasil? É um assunto que eu gosto muito, principalmente quando eu tenho a oportunidade de desmistificar, né, algumas coisas aí. Então, café é agro, né? E eu queria pedir a permissão de vocês para fugir um pouquinho do assunto hoje. A gente vai falar sobre o café sim, mas especialmente hoje eu queria falar um pouquinho sobre o agronegócio. Gente, o que é o agronegócio, né? Agronegócio é toda a atividade relacionada à agricultura e pecuária no Brasil, né? E, infelizmente, os produtores rurais brasileiros, sejam eles pequenos produtores, médios produtores ou grandes produtores, eles sofrem aí há anos já um ataque massivo, injusto e desonesto. De várias, esse ataque ele é coordenado, mas ele vem de vários lugares diferentes assim da sociedade, né? A gente observa alguns professores batendo muito no agronegócio, a gente observa algumas mídias batendo muito no agronegócio. E muita gente, de forma equivocada, acaba acreditando em tudo que escuta, né? E acredita, inclusive, que o vilão do meio ambiente é o agro, né? Só que isso não é verdade, pessoal. Se não é verdade, eu queria falar um pouquinho para vocês hoje sobre o agronegócio. Bem, para mim que estou no meio, eu tenho uma empresa de agronegócio há muito tempo, eu sou filha de produtores rurais. Para mim é muito óbvio, sabe? Mas eu já falei isso com algumas pessoas e elas pararam assim por um instante e falaram: nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Então, o que é óbvio para mim pode não ser óbvio, né, para as demais pessoas. Eu vou falar para vocês aqui o seguinte: vocês já pararam para pensar que quase tudo, para não dizer tudo, que rodeia a sua vida, né, que faz parte da sua vida, vem do agronegócio? Vou dar um exemplo. Por exemplo, o carro que você anda tem agronegócio nele. Tem agronegócio tanto na montagem dele quanto na manutenção dele, né? Inclusive, se você opta por usar etanol em vez de álcool, em vez de gasolina, provavelmente você sabe que o etanol, que é o álcool, vem do agronegócio. São plantações de cana-de-açúcar para a cana ser beneficiada e transformada em álcool. E o álcool é um combustível muito mais limpo, que agride menos o meio ambiente do que a gasolina ou o diesel, não é mesmo? A roupa que você veste.
Se for, vamos supor, uma blusa de seda, é agronegócio, porque a seda é feita com um bichinho, o bicho da seda. Mas se você não gosta de seda e usa algodão, é agronegócio. E aí você fala assim, mas eu não uso nem algodão e nem seda. Ah, mas usa sim, né? Grande parte das roupas grande parte do vestuário, principalmente aqui no Brasil, tem algodão. Ou é 100% algodão, ou é 50% algodão, 40% algodão, 80% algodão, mas vai ter alguma coisa de algodão em grande parte das roupas que você usa, não é mesmo? Mas vamos pensar assim, cosmético. Você já parou para pensar que o hidratante que você passa no seu rosto, no seu corpo, o batom que você usa, ou algum produto de beleza, né? Sabonete, para cuidados com a pele em geral, tudo isso é agronegócio. Queridos, o absorvente que as mulheres usam é agronegócio, né? A borracha é agronegócio. Então, o agro, ele faz parte da nossa vida de uma forma tão absurda, que hoje, vou dar um exemplo para vocês, e isso porque eu não estou falando do alimento. Gente, o que nós somos, e sem querer aqui ser piegas, né, falar frase de efeito, mas verdadeiramente, nós somos o quê? Nós somos o que a gente come e o que a gente bebe, né? Quanto melhor você come, quanto maior a qualidade do alimento que você bota para dentro do seu corpo, mais chance de você ter uma vida longeva e com menos problema de saúde, né? E tudo que a gente bota para dentro, tudo que a gente come vem da onde? Vem do agronegócio. Ah, mas Isa, é porque os grandes produtores usam muito agrotóxico. O produtor rural adora agrotóxico. Gente, é outra mentira isso. Eu vou dar um exemplo para vocês. O agrotóxico é caro. É caro, não é barato comprar agrotóxico. O produtor rural já tem uma vida muito regrada. Tudo para o produtor rural é mais difícil, tá? Vocês acham que o produtor rural vai querer usar muito agrotóxico, sabendo que o agrotóxico é caro? O produtor, geralmente ele usa o mínimo necessário para que a lavoura dele consiga suportar lá os ataques e as intempéries para ele conseguir fornecer alimento para as pessoas. Por quê? Uma questão de inteligência. Vamos supor, se eu posso usar 1 quilo de agrotóxico, para que eu vou usar 1,5 kg ou 2, sendo que é caro? E quando eu falo para vocês que é caro mesmo. Porque imagina, as lavouras elas são imensas, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver pessoalmente ou ver pela televisão, os tratores andam dias e dias e dias colhendo na lavoura, né? Para dar conta. Imagina você tratar dessa lavoura toda com agrotóxico. E se você for observar, por mais que a gente está achando caro o arroz aumentou muito, mas pensa, 5 quilos de arroz hoje você compra aí por R$25, né? Talvez até menos, mas vamos colocar R$25, 5 quilos, ou seja, R$5 o quilo. Quanto disso vocês acham que fica lá na mão do produtor? Quanto desse dinheiro aí vocês acham que fica na mão do produtor? Limpinho lá na mão dele? Muito pouco, muito pouco. Então imagina, vamos colocar que R$1 por quilo fica na mão do produtor. Imagina produzir arroz, ter aquele trabalho todo, gastar com agrotóxico, gastar com funcionários da fazenda, gastar com uma série de coisas que eles precisam para ficar com R$1 por quilo, né? Enfim, então essa questão do agrotóxico, o produtor rural ele usa o mínimo necessário, o mínimo. Tá? Ele trabalha sempre com o mínimo possível, porque é caro para ele, tá? Agora eu vou apresentar outro ponto para vocês. Vamos supor que o Brasil hoje ceda à pressão de vários órgãos aí, né? Tem um monte de ONG, órgão, defensores do meio ambiente, isso e aquilo, e fala assim, então beleza, né? Já que somos
somos essa pessoa tão ruim, né? Os produtores rurais são essa coisa tão ruim que vocês pregam, que vocês falam. Então vamos fazer um combinado. De hoje em diante paramos. Não vamos mais usar nenhum tipo de defensivo agrícola, que é o agrotóxico. Não vamos mais... né? Nós vamos fazer aquilo que vocês querem. Todas as pautas que vocês pedem aí, ok, nós vamos obedecer. Vocês sabem o que aconteceria se hoje todos os produtores rurais do Brasil fizessem aquilo que os defensores, né, entre aspas, do meio ambiente querem? Em pouquíssimo tempo, em coisa de 3 meses, o Brasil não teria mais o que comer. Estou falando só de comida, não estou nem entrando nas outras necessidades que são supridas pelo agronegócio. Em 3 meses o Brasil não teria comida mais. E o mundo entraria num caos. Porque, gente, tem um monte de commodities, tem um monte de produtos agrícolas, né, agropecuários, que saem do Brasil e que sustentam um monte de gente. Vários países hoje são sustentados por vários produtos agropecuários que saem do Brasil. Agora, vocês pensem assim, nós estamos, né, lidando nós estamos aí num momento muito difícil. Imagino eu que é um momento ímpar na história da humanidade. Creio que nunca houve uma pandemia nas dimensões que nós estamos vendo agora. Alguém, né? Vocês que estão me escutando aí, alguém de vocês, que você pode se manifestar aqui no chat, pode ir lá no meu Instagram falar, só Isa, você fez uma pergunta, eu quero responder. Alguém de vocês que está me escutando agora, parou nesse 1 ano e meio de pandemia, um dia, e pensou assim, gente, engraçado, todo mundo pode ficar em casa, né? Quase todo mundo pode ficar em casa. E o produtor rural? E aquele cara que tem uma horta, que ele sustenta a família dele vendendo lá os produtos da hortinha dele para os supermercados e sacolão? E os produtores de café, os produtores de cana, os produtores de algodão, os produtores de batatas, os produtores de feijão, os produtores de tomate? Essa galera aí, eles puderam ficar em casa? Como é que tá? Alguém ajudou? Como é que ficou isso? Porque talvez você pense assim, ah não, mas eles moram lá na roça, isolados, numa fazenda, ficou só eles lá e a família, mas não é assim que funciona, né? Primeiro, eles precisam ir na cidade, eles precisam comprar insumos, eles precisam comprar uma coisa ou outra, eles precisam receber caminhões lá para pegar a mercadoria deles e levar para o Ceasa, ou eles mesmos precisam entrar na caminhonete, no carro e levar produtos, né, para entregar lá para os clientes deles. Mas além disso, eles precisam receber pessoas que vão fazer a colheita. Eles precisam receber funcionários que vão ajudar eles a cuidar lá da lavoura. Alguém no Brasil, durante esse período de pandemia, pensou como é que está a vida do pequeno produtor, ou do médio produtor, ou do grande produtor rural na pandemia? Essa galera pode ficar em casa. Eles têm o direito de falar assim, não, nós vamos ficar em casa, não vamos receber ninguém aqui e tal, e pronto, acabou tudo. Eles têm esse direito? E eu já respondo para você, não, eles não têm esse direito. Eles não podem ficar em casa, porque se eles ficarem em casa, se eles cruzarem os braços, se os produtores rurais do Brasil hoje cruzarem os braços, todos eles falaram assim, pronto, acabou, não trabalhamos mais. Nós morremos de fome, queridos. É uma verdade, nós morremos de fome. Não vai ter mais nada para comer. Não vai ter sushi, não vai ter pizza, não vai ter arroz, feijão, não vai ter óleo, não vai ter etanol, não vai ter mais nada, né? Então, eu tô aqui meio que passando para vocês um outro ponto de vista, sabe? Uma outra realidade. Mas também estou fazendo um desabafo, enquanto filha de produtores rurais, enquanto uma pessoa que lida com agronegócio já tem muito tempo. Vou falar outra coisa para vocês. Tem muita gente que fica lá no conforto do seu apartamento, da sua casa, nos grandes centros, lá em São Paulo, Rio de Janeiro, ou que seja Lagoa Santa, Confins. Não importa onde que essa pessoa tá na cidade. E ela fica lá confortavelmente assistindo a Netflix, deitadinha em lençóis de algodão, né? Num sofá que foi feito com um tecido que tem algodão, comendo lá, pedindo seu fast food talvez.
E ela fala, mas é porque o produtor rural, ele destrói o meio ambiente. E aí, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu tenho propriedade rural. Eu preciso manter dentro da minha propriedade rural, custear, pagar do meu bolso a manutenção de reserva ambiental. Não posso tirar um pedacinho de casca de árvore para fazer um remédio, um chá da minha reserva ambiental, porque ela é protegida, né? Eu tenho que manter uma parte lá, uma porcentagem, que eu não vou lembrar agora para falar para vocês se é 10%, 20%, 30% da minha propriedade tem que ser reserva ambiental. Eu tenho que manter. Se começar a pegar fogo, eu sou obrigada a eu me virar e apagar o fogo, né? Além disso, se tiver alguma nascente ou várzea ou algum leito de água, qualquer água que seja dentro da minha propriedade, eu também não posso mexer. Se não estou enganada, não sei se é 30 metros ou 20 metros de um lado e do outro, né? Ao redor ali daquela água, que seja um curso d'água, uma nascente de água. Eu não posso deixar meu animal ir lá beber água, não posso. O animal não pode pisar próximo de onde tem o leito da água. Eu não posso construir nada ali próximo da água, tá? Eu tenho que manter isso lá quietinho, porque é área de preservação permanente, chama APP. E aí, a galera que fica, né, criticando, falando que o produtor é isso, o produtor é aquilo, o produtor é aquilo outro. Eu pergunto para essa galera, quantas árvores você tem, você cuida? Quantas? Quantas árvores que você cuida dela? Porque eu, lá na minha propriedade que é pequenininha, eu tenho milhares de árvores. Qual leito de rio, de ribeiro, qual nascente que você tem, que você cuida dela? Porque eu tenho vários pontos de nascente lá na minha propriedade e eu cuido. E assim não sou só eu, não. Todo produtor rural que tem propriedade, que seja pequena, que seja micro ou média ou grande, aqui no Brasil hoje, acho que acima de um módulo fiscal, se eu não estou enganada, é acima de 10 mil metros quadrados, não tenho certeza. Ele é obrigado a manter isso tudo. Todos. E quanto maior a fazenda, quanto maior o produtor, mais responsabilidade ele tem, mais obrigações ele tem. Então, me perdoem, mas eu acho um despropósito, uma injustiça absurda falar mal do produtor rural, falar que o agronegócio polui, que o agronegócio destrói, né? Sendo que é o oposto disso, é o oposto. E, inclusive, o agro, ele preserva. Não só preserva porque a gente tem que manter a área de preservação ambiental e a área de preservação permanente, mas, por exemplo, né, vou dar só um exemplo aqui dentre tantos que existem. Por causa do agro, tem o álcool que é usado no carro e que não polui como a gasolina e o diesel. Vocês já pensaram nisso? E se hoje os produtores de cana-de-açúcar falarem, não vou produzir cana-de-açúcar mais não, você se vira aí. Aí nós vamos ter que abastecer nossos carros todos só com gasolina e diesel. Vocês já pensaram o tanto que vai aumentar de emissão de poluentes no ar, na atmosfera? Pois é, queridos. Eu precisava trazer esses dados para vocês, eu precisava falar sobre isso, porque é algo que meio que machuca a gente que está nesse meio, né? E machuca já há muitos anos. Eu espero que de verdades em verdades, ainda que eu não tenha voz para falar com muita gente, mas eu falei com alguém. E eu espero que outras pessoas comecem a falar também, sabe? Eu queria muito que as pessoas, elas vissem o outro lado do agronegócio, né? Elas vissem o verdadeiro lado do agronegócio. Queridos, hoje eu não vou falar hoje eu não vou fazer aquela brincadeira que a gente faz toda semana, né, dos signos. Eu acho que hoje eu tô até um pouco meio ácida, né? O assunto hoje foi sério, fiquei meio tensa falando aqui. Não sei se vocês gostaram do que eu falei, mas eu garanto para vocês que eu não falei nenhuma inverdade, eu não falei nenhuma mentira aqui, né? Às vezes a verdade, ela não é bonita. Às vezes a verdade,
ela vai chocar com uma verdade que a gente tem dentro da gente, né? Muitas vezes a gente passa anos pensando que algo é verdade e de repente alguém fala assim, não, mas não é. Eu vou te mostrar a verdade. A gente não vai gostar daquilo de cara, né? Não, você tá tentando me enganar e tal. Mas é isso. Às vezes isso acontece. E o que eu trouxe para vocês aqui são todos os dados que eu trouxe para vocês aqui, apesar de eu não ter falado de forma mais assertiva, eu fico na dúvida porque é muita coisa, né? Mas eu não trouxe nenhuma mentira para vocês, ok? Vou falar para vocês um pouquinho de algumas notícias no mundo do café, algumas bem interessantes. Os especialistas estão estimando que esse ano a safra do nosso café, do nosso querido café, ela vai atingir 48,8 milhões de sacas. Cada saca, gente, tem 60 quilos. Sendo que 33,36 milhões de saca da espécie de café arábica e 15,44 milhões da espécie conilon. Numa área total, nós temos uma área de 1,82 milhões de hectares. É muita coisa, não é? Cada hectare tem 10 mil metros quadrados. Gente, eu não quero nem fazer essa conta. Acho que eu nem sei fazer essa conta. Ano passado, em 2020, nós tivemos uma safra recorde no Brasil. Nós tivemos uma superprodução de 63,08 milhões de sacas de café arábica e conilon. Foi a maior colheita da história, a maior safra de café da história do Brasil. Mas o que acontece? O café, ele tem uma particularidade muito interessante, gente. O café, existe até um ditado popular que é assim, o café, um ano ele te veste, no outro ano ele se veste. Você veste ele. Tem alguns lugares que falam assim, num ano o café te veste, no outro ano você veste ele. Porque a produção, o pico de produção do café é bianual. Ou seja, se em 2020 deu muito café, em 2021 vai dar menos. Em 2022 vai dar muito, em 2023 vai dar menos. E assim sucessivamente. Existem alguns fatores, né, climáticos que podem dar uma mexida aí nessa bianualidade. Mas, geralmente, sempre vai ser assim, né? Existe, por exemplo, teve uma época que teve um período de seca. Nós ficamos uns 5, 6 anos numa seca horrível aqui em Minas Gerais. Então, mexeu um pouquinho com isso, mas sempre a produção do café, o máximo de produção dele é bianual, né? Outra notícia que eu vou dar para vocês é que teve uma universidade de Southampton, no Reino Unido, que descobriu que o consumo do café pode diminuir em até 49% a chance de você desenvolver ou morrer de doenças crônicas do fígado. Gente, olha que notícia maravilhosa. Beber café de qualquer tipo, tá? Seja conilon, seja arábica, reduz o risco de problemas no fígado. A pesquisa ela demonstrou que os apreciadores de café, né, eles tinham 21% menos probabilidade de desenvolver doença hepática crônica, 20% menos probabilidade de desenvolver doença hepática crônica ou gordurosa, que chama esteatose hepática, e 49% menos probabilidade de morrer de doença hepática crônica do que os que não bebiam café. Segundo o estudo foi publicado o estudo dia 21 de junho no jornal BMC Public Health. Notícia boa, não é? Outra notícia boa, interessante, é que os países árabes, eles vêm demonstrando um interesse crescente pelos cafés do Brasil, sabe?
E no acumulado de janeiro a maio de 2021, eles adquiriram, queridos, o equivalente a 776.793 sacas de 60 quilos cada uma. É um volume que rendeu uma receita cambial, gente, esse volume de sacas rendeu uma receita cambial de 81,8 milhões de dólares e correspondeu a um aumento de 20,8% na comparação com as importações realizadas nos 5 primeiros meses do ano de 2020, né, no ano passado. Isso tudo conforme dados do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. Muito interessante. O Brasil está abrindo mais as portas para a Arábia Saudita conhecer, né, as diversidades dos cafés nacionais, porque sim, nós temos cafés excelentes que não perdem em quase nada para cafés, né, cafés mais famosos aí, como é o caso dos cafés colombianos, dos cafés etíopes, né? E ainda falando sobre essa questão de faturamento, né? Vou falar para vocês aí qual que é o estimado de faturamento bruto dos cafés do Brasil Arábica para o ano de 2021. Vamos lá. A estimativa é que aproximadamente 32,91 bilhões de reais, queridos, a receita bruta total estimada dos cafés no Brasil em 2021 está estimada para 32,91 bilhões de reais, dos quais 25,76 bilhões estão previstos para os cafés da espécie arábica. Isso corresponde aí mais ou menos 78, né, 79% do total. E 7,15 bilhões para o café Conilon, que equivale a mais ou menos 23% do total calculado como faturamento bruto anual no setor. Vocês entendem a importância do agronegócio? Olha aí, o que eu acabei de falar para vocês, né? Sobre o agronegócio, sobre o tanto que... Porque, gente, o Brasil é um país agropecuário, né? Grande parte do nosso PIB, a responsabilidade é do agronegócio. Agora, imagina a gente sem o agronegócio. Pega todo o agronegócio, tira do Brasil, tá, de uma vez, assim. O que sobra? Gente, o que sobra? Por favor, o que sobra, né? Seríamos um país devastado, destruído, né? Um país pobre, de pessoas famintas, se você... Mas é óbvio, não tem como, é só uma forma mesmo de figurar aí o que eu quero, né, mostrar para vocês sobre a importância do agronegócio no Brasil. Queridos, enfim, hoje nós falamos um pouquinho sobre as notícias, né, as últimas notícias do café. Falei muito para vocês, não falei um pouquinho, falei o tempo todo sobre a importância da agropecuária, do agronegócio, né, dos produtores rurais. Então, por favor, gente, toda vez que você, né, sentar numa mesa gostosa, cheia de coisa para comer, sabe? Ou que você for no self-service de um restaurante, sabe quando a gente chega naquele self-service que tem aquele monte de coisa? Eu, particularmente, tenho uma predileção a vegetais e carnes. Eu gosto muito de todo tipo de vegetal, legumes, verdura e carnes, assim. Meu prato ele é constituído basicamente disso, eu não sou muito chegada em massas, né? Então, quando você chegar naquele buffet maravilhoso, com aquele tanto de coisa, aquela oferta maravilhosa de alimento, para só um pouquinho, assim, segundinhos e pensa assim, poxa, tem um monte de produtores rurais envolvidos nisso tudo aqui que acordaram 3, 4 horas da manhã, todos os dias, debaixo de sol, debaixo de chuva, com o filho passando mal às vezes, não tem problema, não importa, ele precisa levantar 3, 4 horas da manhã para que hoje eu estivesse aqui com essa oferta de alimentos enorme na minha frente. Porque sem o produtor rural, queridos,
A gente morre de fome, morre de frio, morre de muita coisa. A gente não suporta, né? A vida não é possível, não existe a possibilidade de viver sem o produtor rural. Um grande abraço a todos vocês, obrigado demais pela companhia e quarta-feira que vem nós estamos aqui mais uma vez.